Hoje eu quero falar sobre um ponto que parece pequeno, mas que altera a lógica do empreendimento inteiro quando é mal interpretada. Vagas de garagem na NBR 12721. Muita gente trata vaga como detalhe, e esse é exatamente o começo do problema. Porque na prática, a vaga ela pode mudar a leitura da unidade, a classificação da área, a participação nas áreas comuns, o quadro em que ela entra e até a coerência da incorporação como um todo. Eu sou Jordana Slongo, arquiteta e urbanista, e eu atuo com incorporação imobiliária há mais de 20 anos. Aqui eu compartilho uma leitura técnica, clara e aplicada da NBR 12721, sempre com foco em método, raciocínio e segurança profissional. Quando a gente fala em vaga de garagem, a primeira pergunta não deveria ser em que quadro eu lanço. A primeira pergunta deveria ser: como essa vaga está estruturada dentro do empreendimento? Ela está vinculada a uma unidade? Ela existe como unidade autônoma própria? Ela é vaga de visitante? Ela tem dono ou ela é uma área sem dono de uso comum? É isso que define a lógica correta. E aqui está um dos erros mais comuns do mercado: tratar toda vaga como se fosse a mesma coisa. E não é. A vaga vinculada à unidade entra no quadro 2. Por quê? Porque ela tem vínculo direto com uma unidade específica. Ela tem dono. Na prática, ela compõe a lógica daquela unidade e deve ser tratada como área vinculada no quadro 2 e não como área comum do quadro 1. A vaga autônoma também entra no quadro 2, mas aqui com outra leitura. Ela não entra como vaga vinculada, ela entra como unidade autônoma própria, com tratamento individual dentro do quadro 2, ou seja, vinculada e autônoma não são a mesma coisa. As duas, elas entram sim no quadro 2, mas por fundamentos diferentes. Agora, quando falamos de vaga de visitante, aí a lógica muda. Vaga de visitante entra no quadro 1, porque ela não está vinculada a uma unidade específica. Ela não tem dono, ela é tratada como área comum. Mas dentro do quadro 1 ainda existe uma distinção importante. Se a vaga de visitante atende o condomínio de forma geral, ela entra na coluna de área comum proporcional. Se ela atende apenas parte das unidades ou um uso restrito, ela entra na coluna de área comum não proporcional. Então, o raciocínio correto fica assim: vaga vinculada à unidade, quadro 2. Vaga autônoma, quadro 2, como unidade autônoma própria. E vaga de visitante, quadro 1. Uso geral, coluna proporcional. Uso restrito, coluna não proporcional. Perceba que o ponto central não é decorar o quadro. O ponto central é entender a estrutura da vaga dentro daquele empreendimento. E esse é o ponto em que muita gente erra. O profissional olha para a palavra vaga, assume que tudo é garagem e aplica o mesmo raciocínio para qualquer caso. Só que a NBR 12721 não responde bem a esse tipo de repetição automática. Ela exige interpretação. E por isso eu sempre insisto em uma lógica que para mim é central. A planilha automatiza os cálculos, mas ela só funciona corretamente quando o profissional compreende o empreendimento e insere os dados de forma certa. Se a leitura da vaga está errada, a planilha não corrige esse erro. Ela apenas processa uma informação estruturalmente equivocada. Um outro ponto importante: muita gente acha que, se a conta fechou, está tudo certo. E também não é assim. Número fechado não garante coerência técnica. Você pode ter fechamento numérico e ainda assim ter uma vaga lançada no quadro errado, tratada como área errada ou vinculada de forma incoerente com a estrutura do empreendimento. Na prática, o que eu recomendo é começar sempre por estas perguntas: essa vaga tem dono?
Essa vaga está vinculada a uma unidade? Ela existe como uma unidade autônoma própria? Ela é de visitante? Ela atende a todos ou apenas parte do condomínio? Quando essas respostas ficam claras, o quadro correto aparece com muito mais segurança. E isso reduz retrabalho, reduz insegurança e melhora a qualidade técnica da entrega. No Incorpora Pro, eu ensino exatamente essa lógica. Não como atalho e nem como promessa de automação que resolve tudo sozinha, mas como método para interpretar o empreendimento, organizar o raciocínio da NBR 12721 e usar a planilha de apoio com critério técnico. Porque a ferramenta ajuda muito, mas a segurança vem do método. Se esse tema faz parte da sua rotina, eu recomendo que você continue nessa sequência de estudo. Aqui no canal eu tenho uma playlist completa com conteúdo sobre o quadro 1, sobre o quadro 2, áreas vinculadas, áreas comuns, fração ideal e erros recorrentes da NBR 12721. Assista essa playlist porque ela ajuda a conectar o raciocínio. E quando o raciocínio conecta, o preenchimento deixa de ser mecânico e passa a fazer sentido de verdade. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber qual tipo de vaga mais gera dúvida para você hoje? Vinculada, autônoma ou de visitante? E se você quer aprender isso com mais clareza, método e aplicação prática, o Incorpora Pro é o próximo passo.